Deus está no controle de tudo, tá, irmãos? Aqui não vai acontecer nada que não seja a vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. Tua vida está na mão de Deus. Ele te escolheu, Ele te selou com o seu Espírito. Você é selado, você é salvo. Isso. Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia. Isso. Prepara aí a palavra. Procura aí um cantinho para você. E pode ficar em paz. O Espírito de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Todos com Bíblia? Todos. Então vamos ouvir o recado de Deus. Pega aí a sua Bíblia. Nós temos um livro chamado Atos dos Apóstolos. Você que está aí pela rádio, se há alguém aí pela rádio, ouça o que o Espírito vai dizer. Se há alguém pelo aplicativos, Facebook, o YouTube, o WhatsApp, vai me ouvir pelo um CD, ouçam o que o Espírito vai nos falar hoje. Todos, Atos capítulo 1, glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículos, vamos ler alguns versículos, né? Vamos ler alguns versículos do capítulo 1, versículo 1. Você está tranquilo? Você não está com pressa não, né? Então vamos lá. Atos capítulo 2, é capítulo 2, né? Ou é capítulo 1 que eu falei? Primeiro, né? 1 a 8. Escrevi primeiro o livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes homens, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Diga a promessa do Pai. Diga a promessa do Pai. Diga, o Pai fez uma promessa. Diga, igreja, o Pai fez uma promessa. Que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, o Pai disse, e que disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Eu quero que você leia comigo, de novo, o versículo 8. Mas, vamos igreja, mas recebereis poder
quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até as últimas partes da terra. O que nós receberemos? Poder. O que nós recebemos? Poder. O que nós recebemos? Poder. Poder? Recebemos ou não recebemos? Recebemos. A Bíblia fala a verdade ou a Bíblia mente? Ela é verdadeira? Vou ler de novo, hein? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Vou ler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu li 3 Bíblias aqui. Todas as 3 garantem que nós iríamos receber um poder. Quem concorda com a palavra? Então vamos orar ao Senhor. Porque há um poder nas palavras. Diga assim, há um poder nas palavras. Vamos orar, pastor. Grande é o teu nome, grande é o teu poder, grandes são as tuas palavras. Obrigado, meu Deus, porque eu sei, estou convencido, estou totalmente convencido pelo teu Espírito, que este dia, que eu não sou acostumado a datar, hoje, dia 13 de setembro, às 9h20, o Espírito do Senhor está imprimindo na nossa mente o que está escrito, que as suas leis seriam imprimidas em nossas mentes. E isto é uma lei de Deus que nós recebemos, recebemos poder. Eu oro que todos que estão aqui ou me ouvindo, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer data, meu Deus, que este poder, que Paulo disse, não consiste em palavra, mas em demonstração. Não consiste só em palavra, mas em demonstração. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que a tua igreja, que é o teu corpo, que é a plenitude daquele que tudo enche, que foi dado a ela a tua autoridade, a tua virtude, foi dado a ela o teu governo, os teus atributos, foi dado a ela a aptidão, foi dado à igreja a habilidade, o governo, o mando, o talento, a faculdade, a superintendência, a potência, a plenitude, o comando, foi dado à igreja. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja de Jesus digam todos amém, e aplaudam ao Rei da Glória com alegria. Obrigado, meu cooperador de Deus.
Eu não sei qual é a tua expectativa para a tua vida, mas eu vou lhe falar o que Deus me falou. Eu não sei o que você pensa, ou que você que está aí pela internet, está ali, vai me ouvir pelo CD, está pela rádio agora, pelo aplicativo, pelo Facebook. Eu não sei o que você pensa sobre o que acabamos de ler. Eu não sei qual é a avaliação que você fez, ou no espírito ou na carne, eu não sei. No que você acabou de ouvir. Diga, eu acabei de ouvir. O que nós acabamos de ouvir? Versículo 8. Mas recebereis, eu não sei se você está entendendo isso, mas recebereis poder. Recebereis poder. Eu recebi poder. Jesus falou lá atrás, lá em Lucas, capítulo 10, ele falou assim: eis aí vos dei autoridade. Eis aí vos dei autoridade. Está em Lucas 10, 19. Falou, eis aí vos dei autoridade. Essa palavra poder, ela quer dizer autoridade. Diga, autoridade. Essa palavra poder, ela tem algumas implicações. Alguns dos seus sinônimos são extremamente importantes, porque se você não entender o que é essa palavra poder, é como uma autoridade que não é autoridade. Por exemplo, as pessoas fazem prova para serem oficiais. Enquanto elas estão nas provas, elas estão só fazendo as provas, elas não estão exercendo ainda aquela função, porque ela ainda não recebeu uma credencial. E digo, mesmo aquela credencial na mão dela, se ela não usá-la, é como se ela não tivesse a credencial. Você não tem como ouvir que Deus te deu poder e você não usar. Quem crê que Jesus deu poder à igreja? Quantos poderes Jesus deu à igreja? A Bíblia diz que ele deu todos. Ele fala aos Efésios, no capítulo 1, nós já vamos chegar lá, do versículo 7 até o 23, ele diz que ele está sobre os principados, as potestades, sobre os governos, e Deus pôs tudo debaixo dos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, que é a cabeça, entregou à igreja. Você pode dizer amém por isso? Então, quando a gente fala do poder de Deus, parece que a igreja de Deus não está muito familiarizada com o poder. Estava ontem, fui dormir bem tarde ontem, que o Espírito de Deus estava sobre minha vida, em minha vida, me falando ao meu espírito, fazendo eu ler coisas, ouvir coisas. Aí minha esposa já estava dormindo, eu estava no meu escritório, no meu quarto também, e eu olhava, minha esposa estava descansando, e eu estou ali. Aí fui lá na janela, abençoei a cidade, abençoei meu bairro, abençoei minha família. Estava uma glória na minha vida, um poder, porque Deus falou ao meu coração algo que eu quero que você entenda. Ninguém vai para uma escola para ser um professor, para ensinar, para dar aula, se ele não for formado. Eu até falando, estava com o meu cooperador, falou, por que você não dá aula para as pessoas de teclado? Aí ele falou, botou uma coisa,
Ah, porque me falta isto. Ou seja, falta alguma coisa para ele se tornar um professor. Então, está faltando alguma coisa para a pessoa se tornar. Então, quando Deus diz que Ele nos deu poder, diga assim, Ele me deu poder. Jesus falou que esse poder, lá em Lucas 10, 19, diz que é uma autoridade. Vá lá. Lucas 10, 19, vá, por favor. 10, 19. Lucas 10, 19. Isso, vai aí, bem. Mateus, Marcos, Lucas 10, 19. Achamos? Ele disse assim: escutem, uma Bíblia amplificada, escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, para pisar escorpiões, para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Vou ler na outra versão. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpente, pisar em escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma vos fará dano. Diga, nada, de forma alguma. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vai lá, rapidão. Atio. Você não está com pressa não, tá? Não, né? Atos 28, e eu não estou não. Atos 28, versículo 4 ao 6. Você leu comigo em Lucas, você leu comigo em Atos. Vai de novo em Atos. Um acontecimento com Paulo. Vamos ler o 3. Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, e quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram, o que eles disseram? Disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, e aí, irmão? Hã? Fala. Não sofreu mal nenhum, mas não era para ele ter sofrido, irmão? Mas por que ele não sofreu? Porque Jesus falou que ele ia pisar serpente, escorpião e nenhum mal. Diga assim, nenhum mal. Covid-19 é um mal? Pressão alta é um mal? Quantas coisas você pode pensar aí? É um mal? O ameaço no trabalho? O vizinho que te diz que não sei o quê? É um mal? Uma enfermidade que apareceu e o médico falou, é um mal? O que ele falou? Não sofreu mal nenhum. Pastor,
Interessante, né? É interessante, né? É interessante? Não, não é interessante, é sobrenatural. Isso é poderoso. Isso é a presença do Espírito de Deus na vida de um servo de Deus. Quando ele diz, eu te dei autoridade, eu te dei poder. Diga, ele me deu poder. Agora vem uma serpente. Diga, vem uma serpente. E me pica. E eu morro. Aí vem alguém me defamando. Eu vou me desesperar. Não. O médico chega diante de mim e fala, você está com essa enfermidade. A serpente picou Paulo ou não picou? Passou direto da mão ou pegou ele? Por que Deus não livrou? Quando a serpente ia pegar, Paulo olhava para a serpente, tirava a mão fora rapidamente. Deus livrou assim? A serpente? Para mostrar o quê? Para mostrar o poder de Deus na vida de um homem. Ah, poxa, glórias a Deus, é Paulo, né? Ah, poxa, Paulo era tremendo, né? Paulo era demais, né? E a gente somos o quê? Ah? Paulo, o cara era fora de sério, homem cheio de poder. Puxa, quem me dera. Tem gente que não diz assim, quem me dera que eu estivesse lá com Elias, quem me dera que eu tivesse lá com Pedro, quem me dera se eu fosse Pedro, quem me dera, tem gente que pensa assim, quem me dera que eu fosse Paulo, hoje eu queria tanto ser Paulo. O poder que estava em Paulo, diz que é o mesmo poder que está em nós. O poder que estava em Paulo é o mesmo poder que está em nós. Quem crê assim? Olha o que Jesus falou aqui em Marcos. Mateus, Marcos. Marcos 16. Marcos 16. Achou aí? Marcos 16. Mateus. Versículo 16. Versículo 16. Deixa eu ler aqui com vocês. Diz assim. 16. Vou ver aqui bem amplificada para vocês. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios, pelo poder do meu nome, falar em novas línguas, se pegarem cobras, ou beberem algum veneno, se beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Vou ler de novo. Quem crê e for batizado será salvo. Você sabe que esse batismo não é água, é o do Espírito Santo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, e eles imporão as mãos
suas sobre os enfermos, e eles serão... Vou ler de novo, hein? Vou ler o 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Não lhes fará mal. Diga, não me fará mal. Pastor, então eu posso sair por aí bebendo veneno? Não faça isso não. Você não pode tentar ao Senhor. Ele está dizendo, se alguém preparar um bebê, não está só no bebê pela boca. Alguém mandar uma macumba, alguém fazer um trabalho, alguém preparar alguma coisa, a Bíblia diz que não fará mal nenhum, não causará dano nenhum. Diga, nenhum. Então você viu aqui, eu poderia aqui mostrar aqui a palavra de Deus dizendo, não vai ter dano, não vai acontecer, o serpente vai picar, mas não vai te matar, você vai sacudir a serpente, vai vir o mal, você vai sacudir, ele vai cair fora. Então eu poderia te mostrar tudo que eu estou te mostrando, mesmo assim, ficaria como aquela autoridade que tem uma credencial e não utiliza da credencial. É o que eu vejo na igreja de Jesus Cristo. Não é, quando eu digo igreja de Jesus, não estou dizendo ministério restituição somente. Eu estou dizendo na igreja de Jesus Cristo, a qual nós fazemos parte, nós somos uma porção da igreja de Jesus Cristo. Pastor, esses poderes aí, esses milagres que Jesus executou, essas maravilhas que Jesus executou, que vimos Pedro, vimos Filipe, vimos Paulo, Deus usando esses homens de Deus, fazendo milagres, maravilhas. Por que isto acontecia no passado? Porque aqui em João 14, 12, eu estou usando a história, né? As boas novas que contaram, né? João 14, através de Mateus, Marcos, Lucas e João. João 14, 12. Olha o que diz. João 14, 12, que ele diz? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Vou ler aqui em outra sessão aqui. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Então, a palavra de Jesus para os discípulos dele, é que os discípulos de Jesus iriam fazer coisas iguais às que Jesus fez? Hã? A pergunta é esta: cadê os discípulos de Jesus aqui? Não levanta a mão não, hein? Porque ele falou que a gente ia fazer coisas maiores que ele fez. Se você levantou a mão, se eu te chamo aqui na frente para você falar o que você está fazendo, usando o nome dele, a palavra dele, quero ver você testemunhar, e você vai ficar com problema com a igreja, hein? Você vai ficar com problema. Não levante a tua mão por emoção, porque você está vendo todo mundo levantar. Porque ele falou que ele fez, e os que creem nele fariam também coisas, diga, maiores. Jesus fez muitos milagres. Segundo o livro de João, no capítulo 20, segundo João, capítulo 20, veja aí se Jesus fez muitos milagres. Vamos ver. 20 é o capítulo 31, 30 e 31 é o versículo.
João 20. João 20, 30 e 31. Olha o que diz. João 20, 30, deixa eu ver, está aqui. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que crendo tenham a vida por meio dele. Vou ler de novo aqui. João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, não estão escritos neste livro. E estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Diga, vida em seu nome. Então, aqui diz que Jesus fez muitos milagres, e a Bíblia também diz, através do mesmo João, que nós faríamos maiores. Diz que os milagres que Jesus fez não poderiam ser colocados num livro que não caberia. E a Bíblia diz que nós faríamos maiores. Pastor, eu estou tentando entender isto. Você pode estar aqui ou lá em casa, ouvindo pela rádio. Aonde o Espírito quer, volte para Atos 1:8. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. A Bíblia diz que a igreja recebeu um poder. Opa, pastor, a igreja recebeu um poder? Você crê em Jesus? Confessou Jesus como teu Senhor? Crê na palavra? Você foi batizado com o Espírito Santo? Não, pastor, fala em línguas. Você pode estar copiando a língua de alguém que você ouviu, porque tudo se aprende. As igrejas que se dizem pentecostais, você vê pessoas copiando línguas. Quem sabe disso? Sabe disso ou não sabe? E não demonstra nada a poder de Deus. Não é o fato que você está copiando as línguas angelicais ou espirituais, não quer dizer que você recebeu o Espírito Santo. Pastor, qual é a prova que eu recebi o Espírito Santo? Lucas, escrevendo, diz que o Espírito Santo, quando veio até a minha vida, me deu capacidade. Diga assim, poder. Poder quer dizer capacidade. Quando você escuta um crente dizendo, como é que você está? E o crente diz assim, estou levando, estou indo. Você vê que esse crente está longe do poder de Deus. Diz, se Deus quisesse que eu tivesse melhor, eu estaria. Então você vê, hoje mesmo eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, eu não posso ir no culto hoje, porque eu tenho que dar cuidar tomar conta do gato, porque o gato vai comer o pinto, e o pinto não tem que cuidar, tomar conta do gato, para o gato não comer o pinto, e tomar conta do pinto para ele não comer a planta. Isto impediu da pessoa vir aqui hoje. Outros dizem, porque eu tenho depressão, sabe, eu estou com medo de andar na rua. Aí você pergunta para essa pessoa, você tem o Espírito Santo? Ele fala, tenho. Não é uma contradição naquilo que dizemos e naquilo que vivemos? Eu vejo muitas contradições às vezes, amado. Até eu mesmo eu fico furioso comigo mesmo, porque às vezes eu caio em contradições.
com aquilo que digo, com aquilo que vivo. Então, quando Lucas disse, ele te deu capacidade, poder quer dizer capacidade. Diga assim, capacidade. Poder quer dizer dom. Poder quer dizer autoridade. Poder quer dizer talento. Poder quer dizer mando. Escute o que quer dizer poder, hein? Para depois você falar assim, eu recebi poder. Se você recebeu poder, ele te deu capacidade, ele te deu dom, ele te deu talento, ele te deu mando, ele te deu habilidade, atributo, qualidade, administração, regência, gerenciar, aptidão, faculdade, superintendência, potência, oportunidade, comando, capacidade. Deus me deu capacidade, Deus me deu autoridade. Você viu o que é poder aqui? Quem prestou atenção no que eu li aqui? Então, como um crente pode dizer, como você está? Estou indo. Estou empurrando. Não sei se estou. Então, quando você pensa, primeiro diz que ao receber, diga, ao receber. Recebeu? Amém. Tem talento? Tem poder de mando? Você sabe que você tem um poder de mando? Você tem uma autoridade sobre a tua vida. Não é você, é o que está em você. Pedro fez uns milagres lá, aí todo mundo olhou para Pedro e falou assim, não foi pelo meu poder que eu fiz isso. Vocês estão olhando para mim como se fosse pelo meu poder. Não foi pelo meu, mas foi pelo poder que foi me dado. Teve uma vez que ele estava entrando para a oração, e tinha uma pessoa na porta de um templo, e a pessoa estendeu a mão e pediu-lhe uma esmola, e Pedro falou, eu não tenho ouro, porque o dinheiro não fica comigo, o dinheiro fica com Judas, que ele que toma conta, mas o que eu tenho, eu te dou. O que foi dado a mim, quando eu recebi o Espírito Santo, eu lhe dou. Ele falou isto, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, está aqui registrado. 4, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 9, Atos 8, Atos 13, Atos 14, 16, 19, está aqui, está registrado. Então quando ele diz, você recebeu, eu tenho, e o que eu tenho, o que eu faço? O que Pedro falou? Eu tenho, diga eu tenho. Agora, Romanos capítulo 8, Romanos 8, Romanos 8, vamos ler. Versículo 10 e o versículo 11. Que diz aí? Deixa eu ler aqui, deixa eu ler nessa. 10. Não, vamos ler do 9, por favor. Desculpa, vamos ler do 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Presta atenção na palavra Espírito. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se você percebeu aí, não sei se na sua Bíblia está espírito com letra minúscula. Quem tem espírito aí com letra maiúscula? Essa é a verdadeira versão. Porque ele não está tratando do espírito do homem, está tratando do espírito de Deus. Essa é a verdadeira versão. E eu vou ler na verdadeira versão na King James. Versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Versículo 10. Presta atenção, cristãos. Se Cristo está em vós, estou perguntando para vocês, Cristo está em vós? O corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas, se o Espírito daquele, leia devagar, hein? Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, habita em vós? Irmão, presta atenção no que você está lendo. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi Deus. Diga assim, Deus. O Espírito de Deus entrou em Cristo e ressuscitou ele dentre os mortos. Quem crê nisto? Porque quando a carne estava lá de Jesus, não tinha mais Espírito. O Espírito de Deus volta ao Espírito, àquele corpo, entra naquele corpo morto. Quem crê que Jesus estava morto? Porque diz que ele morreu. Morreu ou não morreu? Ficou 3 dias, não foi isso? Então ele ficou morto. Mas Paulo está dizendo, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, habita? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o que ele vai fazer? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vai fazer o que, irmãos? Vamos? Também vai fazer o que com o teu corpo? Vai fazer o que com... Irmão, você está com medo da Bíblia, irmão? Eu estou achando que vocês estão com medo disso aí, que é muito pesado. Se eu tenho o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que ressuscitou um corpo 3 dias morto, se eu tenho ele, é isso que ele está dizendo. Eu vou ler aqui na mais explicada. Se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, então, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. O Espírito de Deus ressuscitou o corpo de Jesus Cristo, estava morto 3 dias, trouxe a vida, diz que esse Espírito, se eu tenho ele também vai fazer algo pelo meu corpo. Ele vai fazer algo pelo meu corpo. Diga. Ele vai fazer algo pelo meu corpo. Diz aqui que ele vivificará os vossos corpos, corpos mortais, porque esse corpo vai morrer. Mas enquanto ele não morre,
Enquanto ele não vai para o pó, diz que esse Espírito que está em mim, a função dele, a obra dele em mim, primeiro em mim. Primeiro em mim. Ele em mim, ele vai vivificar esse corpo aqui, ou seja, por causa do pecado, por causa da debilidade, das doenças, das enfermidades, de todos os males que veio através do pecado, a presença do Espírito de Deus, que é uma promessa de Deus, quando entrasse nesse corpo que está contaminado pelo pecado, por isso que Paulo falou, o pecado não vai mais ter domínio, porque o que vai dominar esse corpo é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Não sei se vocês estão todos entendendo. Eu sei que alguns estão entendendo. Eu sei que alguns de vocês, pela rádio, devem estar entendendo. Não sei se por lá. Não sei se a pessoa ou fica olhando aqui, depois pula para lá. Tem gente que pula para lá, presta atenção no sapato, no mosquito. Vou ler, hein? Versículo 10 e 11. Se Cristo está em vós, quem assume isso? Assumimos Cristo em nós? Você está dizendo, hein? O corpo está morto por causa do pecado. A sentença é a morte por causa do pecado. Ou seja, a doença, tudo que é coisa ruim, não vem de Deus não, tá? Nada de doença vem de Deus. Não, porque eu tenho não sei o quê, porque eu peguei peso, porque eu peguei não sei o quê. O que a Bíblia... porque eu comi isto. A Bíblia diz, nada te fará dano. Ah, pastor, porque eu comi muito chocolate, porque eu fritei muito batata frita. Nada te fará dano. Porque tem gente que não come nada e só vive doente. Não come nada. Eu como tudo. Minha mulher é de prova. Às vezes eu vou na casa dos irmãos, mocotó, xilindró, borogodó. A Bíblia diz que nada me fará dano. Porque as pessoas pegam nas coisas falando, vai me fazer mal. Quem às vezes faz isso? Não tenha vergonha não, irmãos. A Bíblia diz o quê? Que não me fará? Por que não me fará mal? Porque aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que deu o Espírito dele a Jesus, também entrou em mim e vivificou o meu corpo. Não, pastor, o senhor está falando tão bacana, mas você sabe a lógica, você sabe que a visão vê, os ouvidos ouvem, a boca fala, o nariz cheira, a mão pega. Você sabe que a gente tem que ser realista com as coisas. Essa é uma mentira da nossa natureza humana. Você não tem que viver por aquilo que você vê, você tem que viver por aquilo que você crê. É o crer que te leva a ver. Ver o quê? Ver o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificando o meu corpo. Hoje, Deus vai, através do conhecimento, fazer você entender que Ele entrou em tua vida para que você tenha saúde, amado. Não, mas porque minha avó, isso está certo, isso é carne, isso é seguir o padrão da lógica. Que lógica há? Eu falei até, acho que foi na quinta-feira ou na terça, Eliseu morreu, os ossos, ficaram só os ossos. Pegaram um homem que iam enterrar um homem, não sei se você já leu isso em Reis, iam enterrar um homem, aí quando vinham os adversários, joga ele aí mesmo, jogou o cara lá em cima de uma cova, e era a cova onde estavam os ossos de Eliseu, e diz que quando o cadáver bateu nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Que lógica tem nisto, irmão? Que lógica tem um homem que é picado por uma serpente venenosa que ia matá-lo em questão de minutos, e ele faz a sacode, joga a bicha no fogo,
e todo mundo ficou admirado, olhando, vai morrer, a lógica dizia, vai morrer, e olharam, viram que não ia morrer, falou, opa, tem alguma coisa diferente nesse cara. Às vezes nós não mostramos nada de diferente, você vai na casa de um doente e fala, oh, como é que você está? Eu tô melhorzinho do que você, um pouquinho. É assim mesmo. É a idade, né? Assim mesmo. É o pecado. É a maldição. Aí vamos levando, né? Vamos levando, tá bom. Vamos levando, vamos empurrando. Não conheceu nada, amado. Não conheceu nada. Não conheceu nada. Não conheceu o poder da ressurreição. Jesus não está morto, Jesus está vivo, irmão. E Ele está vivo através de nós, e o Espírito Santo tem uma obra que Ele quer realizar através da sua vida. Aqueles milagres que Jesus fazia, andava em cidade em cidade, rua em rua, em esquina, Ele fazia, Ele quer continuar fazendo através da nossa vida, amado. Em esquina, em rua, em casa, em lares, aonde você encontrar alguém, em nome do Senhor, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se tiver demônio, tem que sair. E ponto, amado. Essa é a obra do Espírito que está na tua vida. Mas às vezes nós... deixa lá o pastor, né? O pastor está preparado. Eu não estou preparado. Deixa lá, deixa... Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né, irmão? Quem sabe um dia que você recebe o Espírito Santo, né? E você vai ter... capacidade, talento, poder, privilégio, habilidade, regência, gerência, atributo, qualidade, aptidão, superintendência, potência, poderoso, oportunidade. Quem sabe, né? Quem tem o Espírito Santo já diminuiu bastante, hein? Está entendendo? Vou ler o 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais. Entrou uma doença, Ele entrou para vivificar. O médico falou que é um câncer. O Espírito está na tua vida, Ele vai vivificar. Ele vai mudar essas células, Ele vai mudar esses ossos, Ele vai mudar essa pele, Ele vai mudar os teus olhos, teus ouvidos. Ele vai fazer, porque está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui, meu irmão. Diga, está escrito. Diga, está escrito. Diga, o pastor não está inventando nada. Estou maluco, eu, mano? Diga, está escrito. Irmã, está aí, está escrito. Está aí, está na rádio aí, está escrito. O Espírito daquele que ressuscitou, o poder de cura habita dentro de nós. Irmãos, nós temos agora o remédio para todas as enfermidades. Você tem ele dentro de você. Não se chama Neuvalgina, não se chama dipirona, anti-inflamatório, não se chama Dorflex, não se chama nada disso, se chama o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se Ele está em você, é Ele que vai vivificar o teu corpo, porque remédio não cura, remédio remedia. Quem cura é o poder de Deus que está na tua vida. Meu Deus, eu falei que tinha que falar, né? Pelo menos nessa parte da manhã. Diz que Ele, diga, vivificará. O poder de cura habita dentro de mim. Você pode dizer isso? De novo. Diga, o poder de curar qualquer coisa está em mim. Habita em mim. Está comigo. Dentro de mim.
Ah, mas pastor, mas é aquela dor na cabeça, né? Ah, pastor, aquela dor. O que diz aqui? Que ele vai fazer o que com o teu corpo? Fazer o quê? O que é vivificar? É dar vida. Aqui, ó. Dará também vida ao corpo mortal de vocês. Ele dará vida ao corpo mortal de vocês. Não tem nenhum médico. Estava escutando um testemunho de alguém que dizendo, um médico muito famoso, o cara está muito doente, com muitas enfermidades. Como pode um homem que conhece tudo de medicina, tudo de remédio, tudo de saúde, e está doente? Vivificará o teu corpo. Assim? Você recebe? Quando Lucas falou, e recebereis, ou seja, essa palavra receber quer dizer, admite. A palavra receber quer dizer, abraça, acolhe, herda isto, toma isto para a tua vida, aceita, acredita, assume, recolhe isto. Receber quer dizer aceitar o que é oferecido e enviado. Tome posse. Ele falou, ao receber o Espírito de Deus, você recebe poder. Diga poder. Diga poder. Capacidade. Talento. Qualidade. Gerenciamento. Aptidão. Comando. Habilidade, mando, gestão, poderoso, potência, oportunidade. Diga, eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Diga, o Espírito Santo, Ele me deu poder, Ele me deu autoridade. Fica de pé. Não pare a rádio não, hein? Não pare a pregação agora não. Fica de pé, igreja do Senhor. Nesse espírito, hein? Também vivificará os vossos corpos. A palavra é uma semente. Receba isto, irmão. A palavra é uma semente. Quando plantada e regada, cresce para ser grande. Você pode ter tudo o que quiser. Você pode conquistar todos os seus sonhos, se apenas você crer. A palavra de Deus está aqui hoje. Ela está operando dentro de você. Você crê? Ouse em receber essa palavra. No mundo em que há estações e épocas, esta é a sua estação. É a hora de brilhar outra vez. No mundo em que há estações e épocas, é a hora de você brilhar outra vez. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Diga, a palavra é uma semente. Diga, ela foi plantada, está sendo regada, e ela está crescendo dentro de mim. Diga, eu posso tudo em Jesus que me fortalece. Diga, eu tenho que crer. Diga, a palavra está aqui. A palavra está aqui hoje. Diga, ela está operando dentro de mim. De olhos fechados, irmão. Deixa a palavra operar. 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 Deixa o poder operar. Deixa o poder de Deus operar. Só creia. Só creia.
Só creias. Creia somente. Creia somente. No mundo em que há estações e épocas, esta é a tua estação. É a tua estação. A palavra de Deus está aqui hoje. Ela está operando dentro de você. É a hora de você brilhar. É a hora de você brilhar. A palavra é uma semente. Ela está sendo regrada. Ela está crescendo dentro de você. É a hora de você brilhar. É a hora de você brilhar. O Espírito daquele que ressuscitou a Cristo está dentro de você. É a hora de você brilhar. É a hora de você brilhar. Assuma isto. É a hora de você brilhar. A palavra é uma semente. A palavra é uma semente. Paulo falou que o ministério do Espírito, nós vivemos no ministério do Espírito. O Espírito Santo está na tua vida. Ele tem um ministério. Ele está operando dentro de você. Primeiramente dentro de você. Não adianta você sair por aí curando os outros estando doentes. Não adianta você sair por aí falando de coisas que você ainda não está vivendo. Seja um mestre, um professor primeiro, depois vá ensinar o outro. Aprenda primeiro, viva primeiro, experimente primeiro. Se você experimentar de verdade, você vai falar com mais autoridade, porque você experimentou algo que você está falando. Muitas vezes falamos o que os outros experimentaram, mas não falamos verdadeiramente o que temos experimentado. Alguns não têm experimentado nada. Meu Deus, a palavra está dentro de você. A palavra é uma semente. A palavra está dentro de você. A palavra é uma semente. A palavra está sendo regada. A palavra está crescendo dentro de você. Você pode conquistar. A palavra está aqui hoje dentro de você. Ela está operando. É a hora de você brilhar. Diga eu creio. Diga eu creio. Diga eu creio. Eu creio. Eu quero agora, pode parar a rádio, pode parar a programação da rádio, pode parar aqui o Facebook. Eu quero só que se